Alô, pessoal? Alô, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, pessoal? Voltamos. Agora, o professor Carlos Henrique, então, vai continuar com a aula sobre patologia vascular, tá bom, pessoal? Eu vou montar aqui o vídeo, se você viu o Carlos Henrique aí, e já vou começar a compartilhar com vocês a aula de hoje, tá? Só um minuto aí. Faz assim, ó. Aí você vai aqui, ó. Não. Aí já aparece. Já pode começar. Bom dia. A gente hoje vai estudar patologia vascular. Isso dá o quê? Tá tudo bem aí? Estão vendo? Pessoal, estão me escutando? Estamos sim, professor. O slide está bom? Tá. Estamos sim. Então tá. Então posso começar então? Tranquilo? Assim, professor. Então tá, vamos começar. Então a gente vai abordar hoje patologia vascular. E antes de entrarmos propriamente nas doenças vasculares, eu fiz uma pequena introdução ao estudo dos transtornos vasculares. Então veja só, os distúrbios vasculares são responsáveis por mais morbidade e mortalidade do que qualquer outra categoria de doença humana. Coloquei isso apenas para vocês verem a importância dos distúrbios vasculares. Vamos lá. E essas alterações vasculares, elas podem ser de maneiras distintas. Elas podem acontecer devido a um estreitamento ou uma oclusão da luz, como acontece na trombose, que a gente já estudou, como pode acontecer na aterosclerose, que a gente vai ver hoje, ou então esse transtorno pode ser decorrente de um enfraquecimento da parede do vaso. E esse enfraquecimento da parede do vaso, tá, dá margem a uma dilatação do segmento cuja parede está enfraquecida. E essa dilatação do segmento enfraquecido é conhecido com o nome de aneurisma, que a gente vai abordar no final da aula, tá bom? Bom, as artérias do nosso corpo são divididas em 3 tipos, de acordo com o calibre e as características estruturais. Nós temos artérias de grande calibre, que são as artérias elásticas, por exemplo, aorta, subclávia, carótidas, ilíacas e pulmonares. Elas são elásticas porque a camada média dessas artérias ela é rica em fibras elásticas. As artérias de médio calibre, como as coronárias e as renais, a camada média é constituída de músculo liso, então elas são as chamadas artérias musculares. E temos as artérias de pequeno calibre, que estão lá na intimidade dos tecidos e dos órgãos, tá bom? Bom, e a parede das artérias, ela tem 3 camadas. A interna, por onde passa o sangue, é a chamada íntima. Abaixo da íntima está a camada média e a camada de fora, que a gente vê quando está estudando lá no anatômico, é a adventícia. E, então, vamos começar a abordar as doenças vasculares propriamente ditas. A primeira que a gente vai citar para vocês é a arteriosclerose. Arteriosclerose, a definição desse termo, significa o endurecimento da parede das artérias. Como vocês estão vendo aí, nós temos 3 tipos diferentes de arteriosclerose. Nós temos a aterosclerose,
a esclerose medial calcificada de Monckeberg e a arteriolosclerose. A aterosclerose, que a gente vai ver a seguir, ela consta de placas fibrosas que se depositam na íntima do vaso. E essa placa fibrosa, ela é rica em lipídios. A esclerose medial calcificada de Monckeberg consta de depósitos calcificados nas artérias musculares de médio calibre. Ela ocorre em indivíduos com mais de 50 anos de idade. E essa calcificação se dá na camada média do vaso. Então, por isso o nome esclerose medial calcificada de Monckeberg. Essa esclerose é um achado de necrópsias, não tendo assim uma importância clínica, porque ela não provoca nenhuma sintomatologia no paciente afetado. Por último, a gente tem a arteriolosclerose, que compromete artérias de pequeno calibre e as arteríolas. A arteriolosclerose, elas provocam um espessamento das paredes do vaso com progressivo estreitamento da luz, podendo levar a lesões isquêmicas. A arteriolosclerose está frequentemente associada à hipertensão arterial e ao diabetes. Temos dois tipos de arteriolosclerose, a hialina e a hiperplásica. A gente vai ver a seguir. Bom, um esquema que está mostrando aí para vocês a aterosclerose que a gente vai estudar a seguir, tá? Então, vocês estão vendo um esquema de um vaso sanguíneo e a seta está mostrando aí a placa de ateroma depositada na íntima, tá? Placa fibrogordurosa que vai fazendo uma protrusão para a luz do vaso sanguíneo, comprometendo a passagem de sangue através desse vaso com a placa aterosclerótica. Bom, a importância clínica da placa fibrogordurosa, da placa chamada placa de ateroma. Como vocês viram na imagem anterior, a placa fibrogordurosa ela faz uma protrusão para a luz do vaso, prejudicando o fluxo sanguíneo. Além disso, a placa aterosclerótica, ela enfraquece a camada média subjacente, ou seja, a camada que está abaixo da placa aterosclerótica. E a placa de ateroma, ela pode sofrer várias complicações. Estou falando de complicações na placa e não no paciente, tá? A gente vai ver também daqui a pouco. A aterosclerose, ela afeta artérias elásticas, como a aorta, carótidas, ilíacas, e artérias musculares de grande e médio calibres, como as coronárias e as poplíteas. Um esquema mostrando corte transversal, lógico, quanto maior a placa de ateroma, menor a luz do vaso, maior o comprometimento da luz. Mesma coisa aí, um outro esquema mostrando uma placa aterosclerótica que já ocluiu mais de 50% da luz desse vaso. Aí é o início da instalação da doença aterosclerótica no organismo. A gente está vendo aí uma aorta aberta, a gente está vendo aí a íntima da artéria aorta e a seta está mostrando aí para vocês uns risquinhos fininhos amarelados que corresponde ao início dos depósitos de gordura na íntima dessa artéria aorta. Então, são conhecidas com o nome de estrias lipídicas. É o primeiro estágio de instalação
da doença aterosclerótica. Aí estamos vendo 3 segmentos de artéria aorta com uma aterosclerose bastante avançada. São placas fibrogordurosas na íntima dos vasos e vocês podem ver que está deformando a estrutura do vaso. Tá cheio de placas de ateroma na íntima da artéria aorta. Aí a imagem está melhor. Todas essas placas amareladas que vocês estão vendo aí são placas de ateroma depositadas na íntima dessa artéria aorta. Tá bom? O início de uma aterosclerose, depósitos aí de gordura na circulação aí carotídea, que envia sangue para o encéfalo, né? Lógico que com o passar do tempo isso aí vai progredir e vai acabar ocluindo a luz dessas carótidas, prejudicando o fluxo sanguíneo cerebral. Uma artéria coronária aberta, dissecada, e vocês estão vendo ali que a placa aterosclerótica ocluiu praticamente toda a luz dessa coronária. Lógico que o miocárdio, que receberia suprimento sanguíneo dessa coronária, lógico que vai sofrer isquemia, ficando então propenso ao desenvolvimento de um infarto do miocárdio. A microscopia de uma aterosclerose. Vocês estão vendo aí uma microscopia de uma artéria aorta. Vocês estão vendo as 3 camadas da aorta. A externa, que é a adventícia, a camada média, que é essa rosa mais escura, que é rica em fibras elásticas, e a rosa mais clara, interna, por onde passa o sangue, é a camada íntima, que está muito espessada, ou seja, está espessada por conta da aterosclerose. Tá bom? Aqui é também uma outra imagem de aterosclerose, tá? Para mostrar essas fendas brancas que vocês estão vendo aí, que correspondem ao local onde está depositado a gordura da placa fibrogordurosa. Tá? Então, são cristais de colesterol. Tá? Então, é um segmento de artéria aorta também com uma importante aterosclerose. Vocês estão vendo aí, mais uma vez, uma artéria aorta, microscopia, e uma aterosclerose, mostrando essas placas roxas escuras que vocês estão vendo aí à direita da imagem, que corresponde à calcificação da placa aterosclerótica, que é uma das complicações capazes de acontecer na placa aterosclerótica, tá? Mais uma vez aí, mostrando um corte transversal de uma coronária, tá? À esquerda, a gente está vendo que a luz da coronária está estreitada por conta de um espessamento da camada íntima. Vejam que vocês conseguem ver também os depósitos de colesterol lá naquelas fendas brancas no espessamento da íntima. E à direita vocês estão vendo aí uma complicação capaz de acontecer na placa aterosclerótica, que é a calcificação. Então, a gente está vendo aí um foco de calcificação. Mais uma vez, uma coronária com aterosclerose. À esquerda, apenas o estreitamento da luz, o espessamento da íntima com os focos de
colesterol, e à direita, uma outra complicação capaz de acontecer na placa aterosclerótica, que é a formação de um trombo. Então, vocês estão vendo aí o trombo que acabou de ocluir a luz da coronária, e vocês podem perceber que no meio da massa trombótica a gente vê esses pequenos orifícios que podem surgir no meio da massa trombótica, que são aquilo que a gente estudou quando eu falei em trombose para vocês. Isso é a chamada recanalização do trombo, tá? O trombo ele pode se organizar e se recanalizar. Então, vocês estão vendo aí a massa trombótica com recanalização. A doença aterosclerótica localiza-se mais frequentemente em estruturas nobres, como coração, cérebro, rins, membros inferiores e o intestino delgado. E claro que as principais consequências da doença aterosclerótica são os infartos, devido à isquemia. Bom, a morfologia da placa aterosclerótica. As placas ateroscleróticas possuem 3 componentes principais. São células, incluindo células musculares lisas, macrófagos e outros leucócitos, matriz extracelular do tecido conjuntivo, incluindo colágeno e fibras elásticas, e os depósitos de gordura intracelulares e extracelulares. Então, são esses componentes aí que se organizam e formam a placa de ateroma, que se deposita na íntima de determinados vasos sanguíneos. As complicações que eu já mencionei com vocês mais tarde, lá no início da aula, são complicações, gente, capazes de acontecer na placa aterosclerótica. Então, o que pode acontecer na placa de ateroma? Calcificação, que a gente já viu, ulceração, que é o desprendimento das camadas superficiais da placa fibrogordurosa, ela pode se ulcerar, ela pode sangrar, ou seja, hemorragias dentro da placa aterosclerótica. A placa de aterosclerose, ela pode sofrer uma trombose em cima da placa fibrogordurosa, como a gente já viu também, e a placa de ateroma, eu já disse que ela enfraquece a camada média que está abaixo da placa de ateroma. Esse enfraquecimento permite que esse segmento enfraquecido ele se dilate, formando os aneurismas, tá? Então, essas são complicações capazes de acontecer na placa fibrogordurosa. Calcificação, ulceração, hemorragia, trombose e aneurismas. Uma artéria coronária aberta, dissecada, vocês estão vendo ali a placa fibrogordurosa com esse preto no meio da placa que corresponde à área de hemorragia. Bom, e os fatores de risco para uma pessoa apresentar, para uma pessoa desenvolver aterosclerose? Então, a gente cita idade avançada, o sexo masculino, fatores genéticos, a hiperlipidemia, o diabetes e o fumo, tá? A idade avançada é uma coisa natural com o passar do tempo. O sexo masculino
ainda hoje predomina a doença aterosclerótica, embora menos do que no passado. No passado, a diferença de aterosclerose no homem e na mulher era muito maior do que nos dias de hoje. Tá? Fatores genéticos de cada pessoa, a hiperlipidemia, que vocês têm que saber que a hiperlipidemia não é todo o lipídio que você dosa no sangue periférico, ele não é todo vindo da alimentação que a gente utiliza. A maioria, ela é produzida pelo próprio organismo. Lógico que a alimentação, ela complementa esse aumento do lipídio, mas a maior parte dele é produzida pelo próprio organismo. E, além disso, os fatores de risco para desenvolver a doença aterosclerótica é o fumo e o diabetes. Tá bom? Bom. Professor, Oi. qual que é a explicação do sexo masculino ter mais risco? Olha, isso aí, antigamente, era considerado pelo estresse, pelo mercado de trabalho, que no passado o trabalho caberia ao homem e a mulher ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Mas justamente hoje, pela mulher ter entrado no mercado de trabalho e está dividindo o mercado de trabalho, né, de igual para igual com o homem, justamente fez com que essa diminuição dessa diferença acontecesse. Então, hoje está muito menor a diferença da incidência, tá, entre homem e mulher, porque hoje a mulher está submetida ao mesmo estresse profissional dos homens. Então, é isso que a gente sabe a respeito da aterosclerose. Sim, obrigada. Bom. Tá bom. Tá bom? Bom, arteriolosclerose hialina é um tipo de arteriolosclerose que está intimamente relacionado com o paciente diabético, tá? Essa arteriolosclerose hialina, ela consiste em espessamento hialino, róseo e homogêneo das paredes das arteríolas, tá? Olha, está escrito ali que ela comete também em pacientes hipertensos, mas ela comete em hipertensos que apresentam a hipertensão leve a moderada, porque a hipertensão grave, tá? Ela apresenta a arteriolosclerose hiperplásica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aí, ó, vocês estão vendo a arteriolosclerose hialina, tá? A diminuição da luz por conta de um espessamento da parede do vaso, no caso, a arteríola. Tá? Então, a parede está espessada por conta do depósito desse material róseo e hialino. Tá? Agora, a arteriolosclerose que se relaciona realmente com a hipertensão arterial grave, chamada também por alguns de hipertensão maligna, tá? Quem tem a hipertensão maligna, a hipertensão arterial grave, desenvolve a arteriolosclerose do tipo hiperplásica, que ela não apresenta aquele material róseo e hialino. Ela é caracterizada por um espessamento laminado, concêntrico, dito nos livros como espessamento tipo casca ou bulbo de cebola das paredes das arteríolas, com estreitamento progressivo da luz. A
OMS caracteriza a hipertensão arterial grave ou maligna aqueles pacientes que apresentam pressão diastólica maior do que 120 milímetros de mercúrio. Então, a pressão mínima maior do que 12, tá bom? Bom, nos vasos sanguíneos, tá, eles podem também ser vítimas de processos inflamatórios, que são as vasculites. Olha, então o que é a vasculite? É a inflamação da parede dos vasos sanguíneos. As vasculites podem ser decorrentes da invasão direta de patógenos no vaso sanguíneo, e as vasculites que eu vou citar para vocês, tá, são vasculites de origem imunológica. Tá? Agora, a vasculite, elas, de uma maneira geral, se manifestam clinicamente com febre, dor muscular, dor articular e mal-estar. Bom, eu separei apenas, tá, 3 tipos de vasculites que são de origem imunológicas, tá? Então, a gente tem aí a primeira delas, a chamada arterite de células gigantes. Tá? O que é a arterite de células gigantes? É uma inflamação frequentemente granulomatosa das artérias de médio e pequeno calibre, comprometendo principalmente as artérias temporais. Daí, as pessoas chamarem essa arterite de células gigantes de arterite temporal, porque ela é mais frequente de acontecer na temporal. Tá bom? Como mais frequente é dela acometer a artéria temporal, clinicamente ela vai ser caracterizada por dor de cabeça, dor no rosto, além das outras manifestações comuns, as vasculites, como febre, fraqueza e perda de peso. Essa outra arterite também imunológica, tá? Essa é a chamada arterite de Takayasu, tá? Essa é uma vasculite também granulomatosa de artérias de médio e grande calibres. Ela se caracteriza por distúrbios oculares e acentuado enfraquecimento dos pulsos nas extremidades superiores. Tá? Esse enfraquecimento do pulso nas extremidades superiores está relacionado ao espessamento fibroso do arco aórtico. Então, como ela é caracterizada por esse enfraquecimento dos pulsos nas extremidades superiores, essa arterite de Takayasu, ela é também conhecida com o nome de doença do pulso. Agora, ela provoca outras manifestações, além do enfraquecimento dos pulsos. Ela provoca pressão arterial menor nos membros superiores, resfriamento dos dedos das mãos, distúrbios oculares que podem provocar hemorragias retinianas, capaz até de provocar cegueira no paciente, e uma outra situação, que é chamada de cor pulmonale, que é o comprometimento das artérias pulmonares, levando a um quadro de hipertensão pulmonar. Olha, na aula do professor Falcão, ele falou de edema pulmonar. Edema pulmonar é um comprometimento do pulmão em virtude do enfraquecimento do coração, no caso, o ventrículo esquerdo.
Aqui, cor pulmonale é o inverso. Devido a uma hipertensão da circulação pulmonar, o ventrículo direito não suporta aquela pressão, ele não consegue mandar o sangue para o pulmão, então ele se dilata. Então é chamado de cor pulmonale. No caso, então, comprometimento do coração direito por um problema ocorrido na circulação pulmonar. Então, tudo isso é visto na arterite de Takayasu. E a última vasculite de origem imunológica que eu separei para vocês é a poliarterite nodosa. Então, gente, poli significa que pelo menos 4 artérias estão comprometidas. Nodosa porque ela provoca uma nodularidade na parede do vaso comprometido. Daí o nome poliarterite nodosa, que é uma vasculite caracterizada por uma inflamação necrosante transmural das artérias musculares de pequeno e médio calibres. Compromete principalmente vasos renais e viscerais. Tá? Clinicamente, aquelas manifestações típicas das vasculites, como perda de peso, mal-estar, febre, e ela provoca hipertensão arterial, dor abdominal, melena e dores musculares. Tá? Lógico que a manifestação clínica está intimamente relacionado com os vasos comprometidos, né? O comprometimento renal pode provocar a morte do paciente. E os aneurismas, que eu disse para vocês que são dilatações de segmentos de vasos sanguíneos, tá? Então, vamos definir aí para vocês direitinho o que é aneurisma. Então, o aneurisma é uma dilatação anormal localizada de um vaso sanguíneo, mais comum de acontecer na aorta e no coração. Aneurismas da aorta abdominal, tá? Em sua maioria, eles estão localizados depois das artérias renais e antes das ilíacas. Então, naquele pedaço ali da artéria aorta, entre as renais e as ilíacas. E a etiologia dos aneurismas de aorta abdominal, tá? Muitos estão relacionados com a doença aterosclerótica, mas pode ser devido a infecções, pode ser devido a traumatismo ou mesmo a defeitos congênitos, tá? A pessoa nasce com um defeito na formação da parede da artéria. Com o tempo, aquele enfraquecimento de uma malformação permite a dilatação do segmento enfraquecido, essa dilatação que é conhecida com o nome de aneurisma. Bom, morfologia: ocorre grave aterosclerose, lógico, no caso de um aneurisma estar relacionado com a doença aterosclerótica. Destruindo a túnica média, subjacente e enfraquecendo a parede do vaso, né? Isso aí está explicando o aneurisma da aorta abdominal relacionado com a doença aterosclerótica. Estão vendo aí, olha, um segmento de aorta aberta, vocês estão vendo aí a dilatação aneurismática e embaixo vocês estão vendo as ilíacas, né? Então, estão vendo
que o aneurisma realmente ele surge depois das renais e antes das ilíacas. Mais uma vez aí, olha, a dilatação, né, o chamado saco aneurismático, tá? Para a esquerda, vocês estão vendo a bifurcação, né, as ilíacas. Tá? Estão vendo aí o segmento de artéria aorta, os rins com as renais e o aneurisma abaixo das artérias renais e antes das ilíacas. Bom, na artéria aorta existe um outro aneurisma que não tem nada a ver com o que a gente citou até aqui, que é um aneurisma que acontece na aorta torácica, que está relacionado com a sífilis. Tá? Acontece na sífilis terciária, que é o aneurisma sifilítico, que ele acontece devido à inflamação e cicatrização da camada média da artéria aorta. Isso aí recebe o nome de mesaortite sifilítica. Tá? Inflamação e cicatrização da camada média é conhecida com o nome de mesaortite. Bom, olha só. Então, um termo que existe, tá? Chamado hematoma dissecante. Veja só, durante muito tempo e até hoje, tá? A gente fala em aneurisma dissecante. Tá? O que é isso? Esse termo dissecante diz respeito ao sangue que vai penetrando entre as diversas camadas da parede da artéria, acabando por romper a parede da artéria, dando uma hemorragia maciça que leva o óbito, né, quase que de maneira imediata. Acontece que, numa das edições aí do livro Robbins, ele resolveu que não era o aneurisma que dissecava, e sim o sangue retido dentro do saco aneurismático, ele considerou aquilo como um hematoma. E aquele hematoma, então, é que penetraria e dissecaria as camadas da artéria aorta e provocando o seu rompimento. Tá? Mas é tudo a mesma coisa. O aneurisma dissecante, termo mais tradicional, e o hematoma dissecante, que significa o rompimento. Ele vai dissecando e rompe a parede da artéria. Tá? Então, o hematoma dissecante, com alto índice de mortalidade. Bom, gente, então era o que eu tinha para vocês hoje com relação aos distúrbios vasculares. Eu vou pedir agora para vocês digitarem o nome completo e o número de matrícula no chat para a gente poder fazer a frequência de vocês. Tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês digitarem aí no chat para eu poder colocar a aula para gravar, para mandar para o AVA para vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela aula, professores. Bom fim de semana. Tá bom, obrigado para você também. Pessoal, dá 10 minutos, até 11h30 para vocês colocarem, depois eu encerro, tá? Vou botar aqui, vocês fazerem.